Arro pessoal, muito bom dia! Começando aí mais uma live do nosso resumão astrológico da semana. Nessa live, para quem já está acostumado, a gente fala sobre aquela visão geral da semana, os principais aspectos, os planetas mais lentos. A gente já dá aquela visão, ó, essa semana está com essa energia, só que todos os dias, todo santo dia, sem falha, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia, lá no podcast. Você pode ouvir no canal do Telegram, então entra no canal do Telegram para você receber. Você pode ouvir lá no Spotify e também no YouTube. Então, vamos lá começar a nossa jornada pela semana. Semana do dia 14 a 20 de abril, uma semana que está se aproximando daquele período tenso do mês de abril, que a gente já falou sobre isso na live do mês de abril. Eu também faço uma live sempre no começo do mês, para a gente já dar uma olhada como que estão as energias. E a gente está se aproximando aí de um período de uma certa tensão que já começa a se formar nesta semana. Então vamos lá. Semana de 14 a 20 de abril, começamos com a lua cheia em Escorpião. Então a lua cheia em Escorpião, que hoje não faz aspecto com ninguém. Eu já mandei o astral do dia bem cedo. E realmente hoje a lua está ali, naquele momento, vamos trabalhar a energia pura de Escorpião. Mas hoje também temos um aspecto que a gente vai comentar aqui quando a gente for seguindo pela semana. Aí a Lua passa no estado cheio para Sagitário. Então hoje temos aquela transição, né, que é uma transição muito interessante do signo de Escorpião, das profundezas de Escorpião, para a luz, a sabedoria de Sagitário. Então a gente vai falar sobre isso também. Aí a Lua cheia passa para Capricórnio. Temos uma Lua cheia em Capricórnio, focando aí no elemento terra, na parte da realização, do trabalho, da carreira. A Lua cheia entra em Aquário, fica um pouquinho ali, e lá no final da semana, vai ser domingo. Esse domingo está super movimentado astrologicamente falando, hein? Já se prepara para o fim de semana que está por vir, porque teremos uma lua minguante em Aquário, uma lua minguante com uma certa tensão ali. A gente vai falar sobre ela aqui ao longo dessa jornada. Então vamos lá, começando aí o dia de hoje, segunda-feira, temos uma lua. Bom dia, Lia, seja bem-vinda, bom dia. A Lua segue por Escorpião, como eu comentei, não faz aspecto com ninguém. Para não dizer que não faz aspecto com ninguém, ela faz aspecto com asteroide, faz aspecto com Vesta. Eu comentei um pouquinho ali no astral do dia. Se você não ouviu ainda, corre lá para ouvir. Está lá no Spotify e no Telegram. E a Lua Escorpião convida a gente a entrar nas profundezas, a realmente mergulhar no nosso inconsciente. A Lua Escorpião, tecnicamente, né, pela astrologia tradicional, é uma lua tensa, uma lua que é chamada de lua em queda. Mas eu trabalho com uma visão que não importa o planeta estar ruim, não tem o bom ruim. O bom ruim é tudo uma construção nossa também, né? Temos uma determinada energia e a Lua Escorpião convida a gente a nos aprofundarmos e a renascer, a transformar as emoções, a transformar os acontecimentos da nossa vida. Então vamos focar sobre essa energia. E o que temos para hoje que não é da Lua, né, que marca também esse período dessa semana? O Saturno fazendo conjunção com a cabeça do dragão. E aí eu sempre comento da cabeça do dragão, que também é chamado de nodo norte da Lua, esse eixo, nodo sul, nodo norte, ou cauda do dragão e cabeça do dragão, ou também chamado, né, em latim de caput draconis e cauda draconis, acho que é mais ou menos isso. Mas a caput draconis é que é a mais conhecida, que é para onde a gente tem que ir, é o nosso norte. Então eu sempre falo que a gente vem sim com um manual de instruções. O manual de instruções é o nosso mapa natal. Então, se você olha o seu mapa, você consegue olhar ali para onde você tem que ir. O que sua alma quis fazer quando ela encarnou aqui na Terra. Ali ia falando, tenho 4 planetas em Escorpião, mas amo o meu signo. Eu tenho ali também 3 planetas em Escorpião, tudo na casa 8. O Plutão fazendo contato com o regente do meu mapa, fazendo contato com o meu Sol. Eu adoro. Escorpião é intenso, mas eu amo realmente essa energia. A última aula do curso de astrologia foi sobre o signo de Escorpião. Então, quem quiser entrar no curso já vai ter a aula gravada ali, bonitinha. Não estou conseguindo ouvir, a música está mais alta que sua voz, mas que música! Tem alguma música tocando aí, Claudinha? Bom dia. Aqui está totalmente silencioso. Tem alguma música tocando que aí eu fiquei curioso agora. Vamos lá, então, continuando. Só me respondem esse negócio da música, porque eu estou achando estranho, não tem nenhuma música aqui não. Não sei se está rolando uma música no próprio Instagram ali de fundo, não sei. Bom, então Saturno fazendo conjunção, então, não sei, alguém mais está ouvindo música aí na live? Porque aqui está totalmente silencioso. A Claudinha falou, não tem música. Talvez seja alguma coisa aí do seu lado, né? Bom dia, Alexandre.
Comenta aí também se você está ouvindo alguma música, se está rolando bem aqui o áudio, porque aqui está normal, aqui está, né, tudo silencioso, dentro da medida do possível, porque tem aí os barulhos, né, da rua, enfim. Aqui sem música também, a Elia falou, maravilha. Sem música o Alexandre, então dá uma olhada aí que agora saiu, ainda bem, então não era daqui. Bom, cabeça do dragão, como eu falei, é um ponto importantíssimo, né? Se você não conhece a sua cabeça do dragão no mapa natal, conheça, olha para ela. Eu diria que no meu mapa, principalmente a cabeça do dragão, é um dos pontos que mais fez eu fazer minha mudança de carreira. É até uma curiosidade, né? Há 10 mil anos atrás, muito, muito tempo mesmo, quando eu fiz o meu primeiro mapa astral com um astrólogo, eu lembro que ele falou que eu tinha que trabalhar com comunicação. E eu falei para ele, você tá louco, você tá doido, nunca, né? Só se for telecomunicações, porque na época eu trabalhava com tecnologia, com redes de computadores e assim por diante. Ele falou, não, você tem que falar, você que tem que trabalhar com comunicação. Eu falei, impossível, eu não gosto de falar, eu sou quieto, eu sou introvertido, eu não tem isso, né? Não é da minha natureza. Enfim, ele falou, eu falei que não, e olha só, eu já até digo, né? Eu passo pela experiência, às vezes eu olho uma coisa no mapa de uma pessoa, ela fica meio assim, eu falo, bom, tá aqui, né? Talvez um dia você compreenda. E foi o que aconteceu comigo. No retorno do Saturno, o Saturno veio fazer aquela reviravolta da minha vida e parte do que eu vivo hoje é norteado pela cabeça do dragão. Ou seja, eu amo estudar, aqui tem livro, ali tem livro, ali tem livro, tem um monte de... Né, realmente aqui tem uma biblioteca, eu estou praticamente, o escritório é uma biblioteca. Eu digo que por mim eu ficaria aqui o dia inteiro só lendo, porque eu adoro mesmo, né, buscar o conhecimento. Mas isso tem a ver com coisas que eu trago de vida passada, a cauda do dragão em Sagitário e assim por diante. E eu tenho que levar esse conhecimento para o mundo, né? Então parte da minha mudança, né, dentro do retorno do Saturno foi apontar para esse norte na cabeça do dragão. Então todo dia, mesmo sendo desafiador para mim, não é o meu natural, assim, eu tenho que fazer um esforço para entrar numa live, para gravar um podcast, é uma conversa que eu gosto, né? Mas é ter que ir lá falar. Mas quem norteou isso? A minha cabeça do dragão em Gêmeos, que está lá na cabeça na casa 3. Então todo mundo aqui, no seu mapa, você tem a cabeça do dragão num signo, que aponta uma energia para onde você tem que ir, você tem que viver o melhor desse signo. Inclusive eu tenho como desafio, eu tenho que pegar aquele conhecimento um pouco mais avançado ali de Sagitário. O Sagitário é a aula dessa semana, né, para quem estiver no curso de astrologia, e levar de uma forma mais pro dia a dia, que é Gêmeos. Então pegar um conhecimento mais avançado e trazer de uma forma que todo mundo entenda. Então estou aí vivendo minha cabeça do dragão, adorei aí a minha mudança de vida, analise a sua, né? Será que você está indo em direção ao signo da sua cabeça do dragão? Que casa que se encontra? Quais são os aspectos que de repente essa cabeça do dragão faz? Por exemplo, o regente, né, o planeta Mercúrio, que é o regente da minha cabeça do dragão, que é Gêmeos, está lá na casa 11, em Aquário, para eu levar a informação para os grupos. Então, hoje, o senhor Saturno, que é o planeta que consolida tudo, que traz aqui para a Terra também de uma forma materializada, que traz uma certa cobrança, que pede disciplina, né? Ele convida todo mundo a materializar a sua cabeça do dragão, a ir em busca daquilo que a sua alma quer como caminho evolutivo. Comenta aqui embaixo depois, né? Depois que tiver a gravação aí, deixa comentário qual que é a sua cabeça do dragão. De repente eu consigo entrar aqui nos comentários e dar alguma dica, né? Falar, bom, você tem a cabeça do dragão em Capricórnio, você tem que ter firmeza, você tem que ir em direção ao trabalho mesmo, fazer acontecer, talvez ter uma cabeça um pouco mais fria, não ficar tanto preso às emoções, que é o Câncer. Mas só lembra também que eu vou falar de um pontinho, sua cabeça do dragão, só que sempre tem que considerar o mapa inteiro para ver. Então, parte dos assuntos que eu falo aqui tem tudo a ver com todo aquele estélio em Escorpião que eu tenho, Plutão em Escorpião, Marte em Escorpião, Saturno em Escorpião e na casa 8, que vai falar da parte da espiritualidade, do ocultismo e dos assuntos que eu compartilho aqui. Então começamos a segunda-feira nessa energia, né, o Saturno pedindo para a gente ter disciplina, olhando, colocando foco na cabeça do dragão. Né? A Claudinha falou, no meu é o oposto, nó do sul, na 3 e nó do norte, 9 em Capricórnio. Então você tem que ir para estudos superiores, né, a parte da espiritualidade, e levar isso muito sério. Né? Capricórnio é um signo de levar a sério, e inclusive é onde Saturno está tocando a cabeça do dragão ali, convidando a ter realmente trabalho com isso. O dali, ó, o meu Escorpião com 4 planetas na casa 8, o seu mapa, né, de Escorpião. Agora veja a cabeça do dragão. A Dadé é a cabeça do dragão na casa 5 em Capricórnio também, onde está Marte. E isso é importante, porque se tem algum planeta ali envolvido, no meu caso tem Vesta grudada na cabeça do dragão. Esse planeta dá um tom também. Então no caso da dela tem que ir para Capricórnio, trabalhar a sua essência, a sua criatividade, que é a casa 5, e ter muita coragem, muita iniciativa,
né, tem muita ação, o pioneirismo, que é o Marte. Né? E aí, claro que tem que olhar o mapa inteiro para conseguir fazer todas as outras conexões. Na terça-feira, a Lua já entra em Sagitário, e aí saímos, mas antes, né? O que é interessante? Hoje a Lua não fala com ninguém, né? Porque ela está aí naquela caminhada pelo signo de Escorpião, mas quando ela for finalizando a passagem por Escorpião, ela vai fazer trígono com Vênus, vai fazer trígono com Saturno, com a própria cabeça do dragão. Falaremos sobre isso no astral do dia de amanhã. Né? Então hoje o astral do dia foi bem curtinho, bem rapidinho, porque não tinha muita coisa acontecendo, mas amanhã já vai ser um dia diferente, já vai ter bastante movimentação aí da Lua, e ela muda para Sagitário. Sagitário convida a gente a ter o otimismo, né, a olhar para a vida com um tom mais de acreditar, né, de achar que tudo vai dar certo, de trabalhar a nossa fé. Né? O Escorpião às vezes joga a gente num buraco ali muito escuro, a gente fica um pouco, né, com medo da vida, com esses momentos de Escorpião, mas o Sagitário vem resgatar a gente. Eu sempre falo que essa transição de Escorpião para Sagitário, ela tem tudo a ver com aquela frase que diz que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, a gente passa pela turbulência de Escorpião, só que quando a gente sai do signo de Escorpião, a gente sai mais forte. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. E vale lembrar, aqui a gente está falando de um trânsito rápido, né, da Lua. Ela fica 2 dias e meio, é uma coisa que aconteceu ali pontualmente nos dias. Mas imagina que você pode estar passando por uma Lua progredida em Escorpião, ou uma Lua progredida na casa 8. E aí você vai ter sim um período maior, um período de 2 anos e meio, mais ou menos, onde você vai estar passando por aquela intensidade de Escorpião para depois de cerca de 2 anos e meio, ir para Sagitário. Então veja, pode ser que você esteja passando por um período na vida com bastante desafio e pode ser um convite da Lua progredida em Escorpião. Mas é legal saber o que está acontecendo, quais são os planetas que estão sendo falados, por quê? Porque aí você consegue agir de uma forma mais consciente. Né? Então se Escorpião está trazendo desafios para a gente, vamos encarar esse desafio. Não é simplesmente o universo contra a gente. É o universo trazendo aquele peso da academia, né, que eu falo. Então você está ali na academia querendo crescer, querendo ficar forte, você vai colocar o peso. Né? Então esse peso que é difícil, você empurrar o peso, cansa. Né? Se você não souber fazer, pode machucar. Né? A academia ela pode ser um tanto perigosa aí para quem não tiver uma boa consciência corporal. Mas a ideia não é te machucar, a ideia é te fortalecer. Essa é a tônica de Escorpião. Então amanhã, Lua entra em Sagitário, a gente vai falar sobre isso, vai ser aí ao longo do dia, né? Porque amanhã, mais ou menos por esse horário, a gente vai ter a Lua já no terceiro decanato do Escorpião e a gente vai ter uma boa parte do dia então com a Lua em Sagitário, falaremos sobre isso. Inclusive, assim que a Lua entrar em Sagitário, agora tivemos uma mudança importante, o Netuno já está em Áries. Então muda um pouco a dinâmica do céu, porque é um planeta muito lento, mudou de signo, depois de 14 anos em Peixes, colocou seus pezinhos ali em Áries, e assim que a Lua entrar em Sagitário, ela já faz um trígono com Netuno, um aspecto muito interessante que falaremos amanhã no astral do dia. Quarta-feira temos uma mudança importante. Quarta-feira, que é o dia da nossa aula, olha que interessante, quarta-feira vai ser o dia 16. A gente vai ter então a Lua passando por Sagitário, né? Ela continua ali a sua jornada por Sagitário, e o Mercúrio muda para Áries. Então, às 3h25 da manhã de quarta-feira, ou seja, na madrugada de terça para quarta, o Mercúrio muda de signo. E finalmente sai do signo de Peixes, onde tivemos uma retrogradação. E aí vale lembrar que Mercúrio, dentro também das dignidades planetárias, tem uma aula inteirinha sobre dignidades planetárias lá no curso, você pode entrar lá e acessar. Mercúrio em Peixes é uma debilidade que se fala, né? Ele está num signo que é o exílio dele, já que Mercúrio rege Virgem, e pela astrologia tradicional, eu já mudo um pouquinho isso, porque na moderna Mercúrio se exalta em Aquário, mas pela astrologia tradicional, ainda assim é um exílio e uma queda. Então seria uma debilidade dupla do Mercúrio em Peixes. Novamente, não tem bom ou ruim, mas o Mercúrio em Peixes realmente ele não está muito na natureza do Mercúrio, né, que é o falar, que é o pensamento racional. Em Peixes, temos que trabalhar a intuição. Aliás, aproveite, você que quer trabalhar, fazer alguma magia astrológica para a intuição, você pode aproveitar esses últimos dias dessa semana do Mercúrio em Peixes. Eu mesmo fiz isso e eu fiz ontem um blend de óleo essencial maravilhoso ali para passar no meu Ajna Chakra para trabalhar a intuição e trabalhar sonhos. Então é muito legal, aproveita esse momento, você pode fazer esse blend de óleos e consagrar aí para o Mercúrio em Peixes, para usar o melhor do Mercúrio em Peixes. Mas aí ele sai da água,
né? Tivemos também a retrogradação, que é mais uma debilidade para Mercúrio. Então, os últimos dias não foram os mais fáceis aí para a nossa comunicação, para o nosso pensamento racional. Muita água, muitas emoções. Mas agora, Mercúrio sai de Peixes. E embora ele fique lá no que a gente chama de peregrino, né? Ele não está num domicílio, não está numa exaltação, não está num signo forte para ele, pelo menos ele começa a se secar, né? Então começa a vir uma energia mais de fogo, é como se a nossa comunicação, a nossa mente ficasse mais rápida, mais dinâmica, né? A própria comunicação também. O grande cuidado que eu convido aí todo mundo é Mercúrio em Áries. Áries tem uma energia muito impulsiva, e às vezes essa impulsividade pode ser uma armadilha para a gente. Então a gente vai ter um período aí que o Mercúrio vai passar pelo signo de Áries. Eu quero preparar uma live para a gente conversar um pouquinho sobre a finalização então da passagem por Mercúrio em Áries. Ele é mais rápido, mas ele vai indo embora aí por esse signo, depois entra em Touro. A gente vai fazer uma live específica para isso. Mas é uma boa notícia para Mercúrio. É como se os assuntos ali da nossa mente, os assuntos do comércio, das trocas, tudo isso pudesse fluir até de forma mais rápida, né? A gente tomar mais iniciativa, mais impulso, ter mais energia para fazer as coisas. E uma coisa interessante é que assim que Mercúrio entra no signo de Áries, o que ele faz na quinta-feira? Ele faz uma conjunção com Netuno. Então ele ainda vai ter um resquício pisciano aí, ó, na quinta-feira, dia 17, a gente vai ter ainda a Lua em Sagitário. Olha, quinta-feira, dia 17, é um dia bastante forte para o elemento fogo. Quer trabalhar o elemento fogo, aproveita, até porque estamos aí nos últimos dias do Sol em Áries. Uma das mudanças dessa semana é o Sol entrando em Touro. Então, quer trazer energia do fogo para a sua vida? Eu vou fazer isso também, já anotei aqui que eu vou fazer isso também. Quero desenvolver aqui um blendzinho de óleo essencial para trabalhar o elemento fogo. A gente tem vários, né? Canela trabalha o elemento fogo, o gengibre, mas eu quero fazer uma misturinha aqui e consagrar aí para trazer o elemento fogo para a vida. Você pode passar aqui no plexo solar, é muito interessante. Só que o Mercúrio, fazendo conjunção com Netuno, ele ainda vai ter aquele resquício pisciano, já que Netuno é o regente de Peixes, mas já começa a mudar a energia, né? Eu preparei a live do Netuno em Áries, mas eu não fiz ela ainda. Ela está aqui, né? Depois eu vou ver se eu consigo até hoje, de repente. Eu vou ver se dá para fazer essa live, porque está aqui a live do Netuno em Áries, toda bonitinha aqui para a gente falar, uma mudança importante. Então, traz uma temática bem ligada à espiritualidade, mas agora com muita iniciativa, agora com muito voltado ao eu, à liderança. Então, a gente vai falar sobre isso. Mercúrio, conjunção com Netuno, traz aí esse convite a também mergulhar no inconsciente. Talvez ter iniciativa, ter a coragem de Áries para olhar para o inconsciente e ver o que precisa ser trabalhado. Afinal, ainda estamos na lua cheia, né? É uma lua cheia que se encaminha para uma lua minguante bem intensa, que a gente já vai falar sobre ela. Bom, na sexta-feira temos uma outra mudança muito importante. Acho que sexta-feira aí, a lua, deixa eu ver, ela não vai mudar para Capricórnio, ela vai, né? Sexta-feira, acho que sexta-feira de manhã vai ser o melhor dia para trabalhar o elemento fogo, hein? Sexta-feira de manhã, dia 18 de abril, a gente vai ter a Lua transitando. Ó, sexta-feira de manhã, você que quer fazer a magia do fogo aí, vai ser um dia interessante. Por quê? O Sol vai estar em Áries, lá nos últimos graus, vai estar no grau 28 de Áries. O Marte já vai ter entrado em Leão. O Marte vai entrar em Leão na madrugada, 1h21 da manhã. Então, para Marte também, para Marte eu diria que é mais do que para Mercúrio, né? Porque o planeta Marte ele é mais lento, bem mais lento que Mercúrio. Ele em Câncer ele fica na queda, né? Então ele está numa debilidade no Marte em Câncer e ele ficou retrógrado. Então assim, o Marte pela retrogradação ele entrou no início de Leão e ficou retrógrado, voltou até metade do Câncer. Então, meu Deus do céu, que período, né, desafiador aí que foi esse Marte em Câncer. Mas finalmente na sexta-feira ele sai, né, do signo de Câncer e entra no signo de Leão, novamente na sexta-feira de manhã, porque depois a Lua muda para Capricórnio, muda um pouquinho, mas sexta-feira de manhã a gente vai ter ainda a Lua em Sagitário, o Sol ainda em Áries e o Marte recém-entrado em Leão. Então quem quiser fazer questões com fogo, aí a Bárbara falou, cestinha de banho de canela então, exatamente, quem quiser aí trazer essa energia do fogo vai ser muito bom. O Marte em Leão é uma ótima notícia por um lado, mas teremos um período de turbulência, que a gente já comentou aqui na live de abril, e está chegando, como eu falei, essa semana já começa a se demonstrar essa tensão que vai acontecer nesse finalzinho de abril. Por quê? Porque assim que o Marte entra em Leão,
quem que ele vai ter que encarar de novo, que ele vai ter que encarar de frente. Sabe aquele filme de faroeste, né, que a galera vai lá andando, aí um vai andando para cá, aí se vira de frente e um quer atirar no outro ali, né, quem tem o gatilho mais rápido. Pois é, Marte está se encaminhando para novamente se opor, né, de forma exata ali a Plutão. Marte em Leão, que se fortalece. Então, assim, se para Mercúrio sair de Peixes e ir para Áries é um alívio, para Marte muito mais, né? Porque Marte ele sai do signo de Câncer, que é uma queda, e vai para Leão, que também, embora não seja uma dignidade específica, o signo de Leão tem tudo a ver com a energia de Marte, né? É um signo do elemento fogo, quente, seco. Então, o Marte ele se fortalece ali, né? Só que ele se fortalece e vai encarar o Plutão de frente. Então, a gente está entrando numa energia, né, que pode levantar muitos conflitos. Muitos conflitos. Para o plano mundial, né, assim, a gente não tem o que a gente pode fazer, né? Só emanar amor, emanar cura aí, porque como é que a gente mexe na cabeça, né, dos presidentes aí, líderes dos países, mas para a nossa vida pessoal, isso também pode se demonstrar. Então, pode vir ali uma certa impaciência, um conflito, né, nos seus relacionamentos, pode ter ali um certo tom de provocação e uma vontade de, né, querer de repente combater, de querer ir contra. Então já começa a trabalhar ali seus óleos essenciais que acalmam, os seus cristais que acalmam, porque a gente vai ter um período turbulento aí chegando. Então Marte em Leão, ele já dá aquela energia, fala, cheguei, estou trazendo energia do fogo, vamos esquentar as coisas aqui. Nesse mesmo dia a Lua entra em Capricórnio, né? Então a Lua entra em Capricórnio, que é uma debilidade para a Lua, né? Ela fica ali no seu exílio, mas é aquela Lua muito convidativa para trabalho. Aliás, né, vai ser numa sexta-feira, teremos um fim de semana quase que inteiro, né? A Lua entra em Aquário no domingo, mas a gente vai ter aí um fim de semana bastante de Lua em Capricórnio. Então é um grande convite também aí para ser um fim de semana produtivo, né? O período turbulento está chegando ainda, pois é. Bom dia, Verônica, seja bem-vinda. Está chegando, o mais turbulento está chegando, está chegando. Aí a Lua entra em Capricórnio, convida a gente a trabalhar nossa missão, nossa carreira, a trabalhar ali todas as questões envolvidas também com a nossa vida, né, nosso trabalho. Eu diria que para mim também o fim de semana vai ser de trabalho. No feriado tem atendimento marcado, então bora lá fazer acontecer. No sábado, aí temos uma mudança importantíssima também, porque no sabadão, deixa eu colocar aqui, sábado dia 19, a gente vai ter então o Sol saindo de Áries e entrando no signo de Touro. Então, no sábado começa a temporada taurina. O Sol entra em Touro, ali ó, 16 horas e 56 minutos, quase 5 horas da tarde. Então ainda teremos o dia, né, do sábado com o Sol em Áries. E aí vem aquela pequena pílula de aula de astrologia. O Sol, ele não entra nos signos exatamente no mesmo dia, todo ano, né? Ele pode variar um pouquinho. E inclusive lá no grupo lá de astrologia perguntaram sobre isso, eu consegui responder direitinho ali para todo mundo entender. Mas vale lembrar que é isso, o Sol ele não entra nos signos exatamente no mesmo dia todo ano. E a variação de horas também é muito, né, comum. A variação de horas não é sempre no mesmo dia, na mesma hora. Então quem nascer nesse ano aqui de 2025, no dia 19 de abril, se nascer até as 16 horas e 56 minutos, ou seja, alguém que nasceu 4h30 da tarde, ainda será de Áries, né? Terá o Sol em Áries no mapa natal. Porém, quem nascer 5h30 da tarde, ou 5 horas da tarde até, já terá o Sol em Touro. Então veja que é um dia de transição. E quem nascer, dependendo da hora que nascer, imagina, a alminha está ali, né? Se preparando para nascer, e ela fala, nossa, eu quero Áries, ela vai e vem logo, vem durante o dia. Mas se ela falar, putz, eu tenho que vir como Touro, eu vou segurar um pouquinho aqui para ela nascer mais para o finalzão do dia, ali, início da noite, para ela vir como Touro. Então esse é um dia de transição. Já dou parabéns aí a todo mundo que é do signo de Touro, que vai começar a fazer a sua revolução solar. Vale muito a pena você ver como é que vai ser, né, o mapa do ano. Eu sempre, quando eu faço a revolução solar, os trânsitos e a progressão, né, e pego algumas outras técnicas que às vezes complementa quando é necessário, né. E também, para algumas pessoas, dá para abrir a mandala do tarô para fazer uma visão geralzona do ano aí, muito legal. Então quem for de Touro, começa aí o período de aniversário. Por aqui também trabalharemos no feriado. Bora, tamo junto. Ascendente em Caprica, gente, que loucura que estamos. E quem tem ascendente Capricórnio como você, acabou de passar por um grande período do Plutão ali no ascendente, né? Então, dependendo do grau do seu ascendente, Plutão estava ali
há pouco ou mais tempo. Eu já fiz um mapa de um cara que achou a vida inteira que era virginiano, mas era libriano por causa disso. Exatamente, eu sempre comento também, né? Você que conhece um pouco de astrologia e sabe fazer mapa, pega o mapa aí das pessoas que você conhece, pega a data de nascimento com horário e faz o mapa da pessoa, só para ela ter o mapa, né? E às vezes, as pessoas que nascem no que a gente chama de cúspide, nas transições, ela pode achar que é de um signo e, no fim, ela é de outro, né? Sim, a gente sabe que quando o Sol ou qualquer planeta está muito numa transição, né? Ou seja, está no último grau de Áries, o primeiro grau de Touro, vai ter uma certa mistura dessas energias, né? Então, claro, tem uma característica específica, mas ela é do signo. Se ela está no grau 29 de Áries, ela é Áries, né? Por mais que ela já esteja olhando para Touro, o Touro está chegando perto, já traz uma característica ali. E a pessoa que é 0 graus de Touro, ela é Touro, por mais que ela ainda carregue uma energia de Áries que está muito próximo ali. Inclusive, dentro do esoterismo tem um conceito ali dos signos intermediários que eles fazem uma associação com os arcanos da corte do tarô. Então, eu, se eu não me engano, eu sou o rei de copas. Eu estou próximo ali do rei de copas, que seria ali a transição de aquário para peixes. Então tem esse conceito aí também. Ascendente em touro, finalmente, arro. Então, ascendente em touro, né, vai receber o sol, né, vai receber a clareza do sol, a beleza do sol ali iluminando. É um momento bem interessante ter o sol passando pelo ascendente. Bom, então o sol entra em touro, a gente vai fazer live. Então já tem uma live aqui que eu quero fazer para Mercúrio em Áries. Olhar mais uma vez, que a gente já fez live de Mercúrio em Áries, mas vamos olhar de novo. O Marte em Leão e a temporada taurina. Vamos olhar ali para a temporada taurina, que começa numa tensão. Começa numa tensão bem grande, que a gente já vai falar sobre isso. No sábado também, o Marte, que acabou de entrar em Leão, faz um trígono a Netuno. Então, é um aspecto bem interessante, porque o Marte recebe uma energia do planeta da espiritualidade. Então, traz uma coisa muito forte também da gente ir em busca dos nossos sonhos. Ter energia, ter iniciativa, ter força. Imagina o Marte que passou por toda uma revisão ali, passou por todo um mergulho, uma volta ao passado, e de repente ele sai no signo de Leão, vê o Sol, né? Imagina um momento de muita chuva. Ó, essa transição aqui, ela tem uma cara assim, imagina, uma semana, aquela semana inteira, que ficou só chuva, 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 muita chuva, né? Você não consegue nem sair de casa, um certo frio, até a chuva geralmente deixa a gente mais recolhido, mais ali para dentro. De repente, terminou aquela semana de chuva, aí veio aquele solzão quente. Geralmente o que as pessoas querem fazer? Ir para a rua, fazer as coisas, ter mais energia. Então, é o que o Marte está fazendo agora. E ele recebe esse apoio ali de Netuno, que fala muito sobre trabalhar em busca dos nossos sonhos. Então, é um trígono bem interessante. Falaremos sobre ele no astral do dia, né? Qual carta? Rei de Copas, exatamente. Se eu não me engano, eu sou do Rei de Copas, né? Que é a transição ali de Aquário para Peixes, porque o meu Aquário é também quase grau 25, né? Então está quase ali chegando em Peixes. Bom, e no domingo? Domingo é o dia mais movimentado dessa semana. E é um dia que traz uma certa tensão também, né? Traz coisa muito boa, mas traz também algumas tensões que a gente já vai falar aqui, né? Domingão, então, deixa eu colocar aqui, dia 20 de abril, 20/4. Essa lua cheia, o mar está tenebroso essa semana, eu imagino. Aqui essa lua cheia pegou... Assim, o primeiro dia da lua cheia eu realmente dormi muito pouco, não consegui dormir, tanto que eu dei um jeito de ontem. Ontem eu falei, eu vou ter que compensar isso. Não compensa, né? A gente sabe que o sono perdido ele não volta, mas pelo menos você começa a voltar a um equilíbrio. Ontem eu fui dormir, era 7 e pouco da noite. Eu deitei, eu falei, vamos lá, né? Fiz ali minhas meditações, usei meu óleo, né, do sono ali, tudo maravilhoso dos sonhos, e fui dormir umas 7 e pouco e dormi, hein? Dormi para poder recuperar, porque essa lua cheia foi bastante mexida aqui. Ainda mais, imagina, uma lua cheia em Libra que logo muda para Escorpião. Então a gente tem um período fortíssimo da lua brilhando ali em Escorpião, que é um signo de mais tensão. Bom, domingo, então, temos uma tensão. O que acontece? A gente vai ter, Urano fazendo sexto com a cabeça do dragão, muito interessante. Então, domingo, que vem aí de um feriado, né? Um feriadão, a gente pode ter algumas reflexões e se libertar daquilo que impede a gente de viver a nossa correção de alma. Então, novamente, você que tem a sua cabeça do dragão, que sabe para onde você tem que ir, o que pode estar te impedindo de chegar lá? Que ideias novas, né? Que novidade, que mudança que você pode fazer para viver a sua correção de alma?
para fazer o que sua alma desejou fazer quando ela reencarnou aqui nesse plano. Então Mercúrio, o Urano em sextil com a cabeça do dragão é bem interessante, e a Vênus também chega lá. Então a Vênus se alinha também totalmente com a cabeça do dragão para trazer o prazer. E isso é uma coisa que eu também sempre falo, eu pelo menos, o pessoal fala, né, que esse é um planeta de provas e expiações, e aí seria um planeta que tem sofrimento. Eu digo o seguinte, a gente tem as duas coisas aqui, a gente tem a dualidade. Não dá para negar que tem sofrimento, tem. Mas eu acho que a missão, a meta, o caminho da nossa vida envolve o prazer, envolve o amor. Né? A gente não veio aqui para ficar sofrendo. Então, assim, a pessoa simplesmente aceitar como tem aquele conceito, né? Ah, esse é o meu karma, né? Então eu fiz alguma coisa errada na vida passada, eu tenho que sofrer nessa para pagar. Não é bem assim, né? Porque o karma ele é só aprendizado. Então, se você fez alguma coisa, vai ter um efeito ali. Então, se você fez alguma coisa, vai ter um efeito que você vai ter que lidar com ele. Mas você não tem que ficar sofrendo com aquele efeito. Você tem que aprender. Ao aprender, você solucionou esse karma. Né? Então, a Vênus fazendo conjunção com a cabeça do dragão lembra a gente que a gente está aqui para ser feliz, para ter prazer. Né? Então, o nosso caminho de vida, novamente, eu não consigo compreender essa sociedade onde as pessoas tem uma frase, eu não sei exatamente de quem que é, mas eu ouvia muito ela do Otávio Leal, né, que foi meu professor de Tantra, de várias outras, né, vários outros conhecimentos. Que ele falava uma frase, eu não sei de quem que era, não sei se era Gilberto Freire, enfim, mas que é assim, né? É preciso para não morrer de fome morrer de tédio? Uma pergunta a ser feita, né? Será que é preciso para não morrer de fome morrer de tédio? Então, assim, será que realmente a nossa sociedade, com toda a tecnologia que a gente tem, hoje inclusive para ajudar, a gente veio aqui para ficar sofrendo, para pensar que o trabalho, né, que em tese o trabalho ele vai ocupar muitas horas da nossa vida. É normal, a gente está aqui para produzir, a gente está aqui para contribuir com o mundo. Mas será que todas essas horas que a gente tem que trabalhar tem que ser de sofrimento? Né, do tipo a pessoa fica com, sei lá, com medo porque chegou segunda-feira, ai meu Deus, chegou segunda-feira. E aí quando chega na sexta-feira, ai graças a Deus, a sexta-feira tem até aquela expressão, né, em inglês, TGIF, né, Thank God is Friday. Tipo, graças a Deus é sexta-feira. Eu acho que a vida não tem que ser assim, porque imagina, você está deixando um grande pedaço da sua vida de sofrimento. Né? Então por que a nossa missão, o nosso caminho de vida, o nosso trabalho não pode envolver prazer também? Tem desafio? Tem desafio. Tem as partes não tão legais? Tem. Mas se você pegar no plano geral, tem que ter felicidade no trabalho, tem que ter prazer em fazer. E aí, novamente, né, tem pessoas que estão numa situação mais desafiadora, onde ela tem que se virar ali para viver e fazer o que dá para fazer. Mas para quem tem ali um pouco mais de condições, buscar essa vida com mais significado e até poder ajudar outras pessoas nesse caminho é algo muito legal. Então esse domingo traz essa reflexão bem interessante, Urano abrindo a mente, Urano trazendo novas ideias e podendo trazer a libertação daquilo que impede. Porque se ele faz um sexto com a cabeça do dragão, significa que ele faz um trígono com a cauda do dragão. Então aquela liberação daquilo do passado que pode estar nos segurando. Lembrando que a cauda do dragão, ela geralmente vai representar o quê? O lado negativo daquele signo em que ela está, que pode nos prender, trazer um aprisionamento kármico, inconsciente. Né? Aí começa, né, também temos a Vênus em sexto com Urano no domingo, muito legal, né, podendo trazer aí libertação dos relacionamentos. Lembrando que Vênus também acabou de retrogradar. Né? Vênus ao contrário, né? Vênus saiu do desafio de Áries, que é onde ela está no seu exílio, e voltou para ficar mais um pouquinho em Peixes, que é a sua exaltação. Então a gente teve, inclusive nessa lua cheia, uma energia muito forte de amor, amor incondicional, amor que cura. Então Vênus terminou sua retrogradação, voltou ao movimento direto logo, alguns minutos depois da lua cheia, e ela estará lá no signo de Peixes, fazendo um bom aspecto novamente com Urano, que traz novas ideias para relacionamento, abrir a mente para relacionamento, novas ideias para ganhar dinheiro, abrir a mente para novos caminhos de ganhar dinheiro e libertação daquilo que tem que ser libertado. Então, não ficar carregando o peso que está atrapalhando ali o progresso. E a gente vai ter também, no domingo, Mercúrio fazendo sextil a Plutão. Então, assim que ele entra em Áries, né, o Mercúrio ele já começa a se alinhar com Plutão, podendo trazer aquele mergulho profundo na nossa mente e uma transformação muito positiva no nosso pensamento. Aliás, veja, né? O domingo ele traz ali vários sextios. Só que o sextil é um aspecto que ele tende a ser um pouco mais... Ele fica ali, se você não der um passo para aproveitar essa oportunidade, você pode perder. Então é legal você que está ouvindo aqui,
você já se prepara para o fim de semana, compartilha com outras pessoas que você gosta, que você sabe que gostam de astrologia, para falar, quero aproveitar esse domingo. Quero aproveitar esse domingo para abrir a questão, né, de ampliar a minha visão de relacionamento, como ganhar dinheiro, para mudar a minha mentalidade, o Mercúrio em Áries. Aliás, teve aí a convenção da Duterra nesse fim de semana, e tem novidade muito interessante chegando, que eu vou compartilhar com a galera lá do grupo. Quem quiser entrar nesse mundo, inclusive que traz uma possibilidade de empreendedorismo, né, a pessoa poder ganhar dinheiro também, e de uma forma prazerosa, né, me chama aí para a gente poder conversar. Mas o domingo traz isso, e quando for no meio do domingo, a Lua entra em Aquário. Então a Lua entra em Aquário, quando ela entrar em Aquário, o que ela faz? Conjunção com Plutão. Então traz aquela intensidade ali nas emoções. E ela vai fazer o quê? A quadratura com o Sol e oposição a Marte. Pessoal, esse domingo, deixa eu colocar aqui a Lua minguante. Eu tenho um certo medinho dessa Lua minguante, porque é uma Lua minguante que repete um padrão ali, de uma certa forma, que eu já vou comentar aqui. Mas olha só essa Lua minguante. A gente vai ter o Sol no início de Touro, já aplicando uma quadratura com Marte, que fica exata no domingo, Sol em quadratura com Marte. Aí a Lua entra no meio, faz conjunção com Plutão, se opõe a Marte e também faz a quadratura com o Sol, o que faz aí a Lua minguante. Né? Então, o domingo, a Lua minguante, ela vai acontecer à noite. Eu quero estar dormindo, né? Então, vai ser dia 20 de abril, domingo, às 22 horas e 35 minutos, a Lua minguante em Aquário. Então, é uma Lua minguante que tem aí a energia de uma grande quadratura que a gente fala. É uma tensão ali que acontece envolvendo Sol e Lua e o fogo cruzado de Marte e Plutão. Né? Então pode trazer uma questão de muita irritabilidade, muito conflito. Aí novamente, né, depende da vida de cada um, porque se você já está numa coisa mais explosiva, esse período ali, imagina, acontece no final do domingo. Então semana que vem ela tende a ser um pouco mais intensa nesse sentido. Vai ficar marcada nessa Lua minguante. Então, para quem já está ali, com os nervos ali explodindo, pode ser que essa Lua minguante estoure alguma coisa. Para quem está no equilíbrio, você pode ir observando tudo o que vai acontecendo. Né? Mas é uma Lua tensa, e por que para mim traz uma tensão específica? Né? Porque foi numa Lua minguante em Escorpião, ou seja, meio que era quando o Sol estava em Aquário e a Lua em Escorpião, Lua minguante, que o Duque meio que partiu, né, que começou a ter todo aquele problema que foi muito rápido, né, de ter aparecido ali a doença dele, ele foi embora em 3 dias. Então, essa Lua minguante, o que ela fez no meu mapa? Então veja, você tem que olhar no seu mapa, né, como que ela toca o seu mapa, porque para algumas pessoas pode ser que não tenham algumas áreas ativadas. Então uma Lua minguante aqui no plano geral está tensa, mas no seu mapa não tem uma tensão específica. No meu mapa específico eu sei que tem uma tensão, porque esses primeiros graus dos signos fixos tem Plutão. Né? Então, foi numa Lua minguante Escorpião, exatamente quando a Lua fez conjunção com o meu Plutão de casa 8, que apareceu lá toda aquela questão do Duque. E, enfim, foi uma coisa para mim, né? Foi uma perda, não tem nem como falar dela. Aliás, todo dia eu lembro dele, ontem mesmo andando ali, né, na estrada, enfim, vi o Caramelo que brigava com ele, até coloquei nos stories aqui. E aí, nesse caso dessa Lua cheia, dessa Lua minguante, ela também vai, né? Ela vem de um eclipse, vale lembrar disso, ela vem do eclipse em Áries, e ela também vai tocar o meu Plutão, né? Por quadratura e oposição. Né? Então, assim. E outra coisa, né? Não podemos esquecer que falei aqui da Lua em Aquário junto com Plutão, fazendo oposição a Marte em Leão, os dois, todos eles fazendo quadratura com o Sol em Touro, e a Lilith está ali no início de Escorpião, no grau 2 de Escorpião, também fazendo oposição e quadratura com tudo isso. Então a gente tem uma grande cruz no céu que é formada em signos fixos. Pode trazer muito uma coisa de teimosia também, né? Muito conflito por teimosia. Tem uma frase que eu gosto muito, aquela frase de eu prefiro ser feliz do que estar certo, e eu estou vivendo muito ela na vida. Tive até uma experiência agora que eu entrei como um apaziguador, né, de uma situação aí que aconteceu, porque estava tendo um conflito, né, entre duas pessoas ali, e eu falei, pô, deixa eu entrar aqui e conseguir apaziguar isso, porque são signos fixos, que eles potencializam. Né? Então, a Paula perguntou, como vejo isso no mapa? Então, se você pegar o seu mapa, veja se você tem alguma coisa nos primeiros graus, ali bem no início dos signos fixos, que é Touro, Leão, Aquário e Escorpião. Se tiver algum planeta ali, ele será tocado. A Claudinha falou, ó,
a Vênus. Lilith está em cima da sua Vênus. Pelo menos é Vênus. Vênus é tranquilo, mas é relacionamento, tudo bem. No meu caso é Plutão, né? Plutão é um pouco mais desafiador. Então, se alguém tiver, por exemplo, algum planeta no início de Escorpião, no início de Touro, no início de Leão e no início de Aquário, significa que o seu mapa pessoal entra com tudo nessa energia da Lua minguante, né? Daqui a pouco ficará em cima da minha Vênus de casa 8 também. Agora, claro, né? Vamos sempre lembrar que é uma tensão que está acontecendo no céu. Infelizmente, para o coletivo, tende a se mostrar realmente nas coisas mais desafiadoras, porque o coletivo trabalha mais no inconsciente. A gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Essa coisa aí de tarifaço, mexendo com a economia do mundo inteiro. Eu estou ouvindo hoje um podcast falando, até comparando uma possível recessão como a de 1929, aquela coisa toda. Mas na nossa vida pessoal, qual que é a nossa vantagem? A gente tem a possibilidade da consciência. Então, assim, essa lua minguante, ela traz uma forte energia de limpeza. Porque a lua minguante já é deixar para trás, já é limpar aquilo que não serve mais. E fazendo essas quadraturas e oposições, traz aquele empurrão, tipo, chega, não quero mais, não aguento mais. Game over, né, para alguma situação. Então, no caso da Claudinha aqui, que falou que é a Vênus, pode ser uma limpeza profunda nas questões envolvendo relacionamento, nas questões envolvendo autoestima, que envolve também aquela questão do dinheiro, do ganho do dinheiro. Então pode ser um convite aí a uma grande limpeza, uma limpeza profunda com os 4 signos fixos, que inclusive está aqui, né? Porque eu estava mostrando na aula. Esse é o arcano do tarô, que é o mundo, e aqui ele representa, né, os 4 signos fixos. Que a gente tem aqui o signo de Touro, né, o signo de Leão, está bem claramente aqui, o signo de Aquário, que é o ser humano, e a águia, né? Aí para quem não sabe, a águia representa o escorpião. O escorpião, claro, evoluído, né? O escorpião no positivo. Eu usei essa carta aqui para mostrar na última aula de escorpião. Então, os 4 signos fixos que têm muito poder. Os signos fixos, eles falam muito de poder. Então, a gente pode ter um poder muito grande de limpeza, de finalizações, né? Meu relacionamento está no bico do corvo. Aí, né, pode ser que essa energia toda se manifeste no... Se tem que limpar, limpa, né? Se tem que finalizar alguma coisa. E falando em relacionamento, temos toda essa tensão envolvendo os signos fixos, mas temos aí novamente a nossa querida Vênus, né? O planeta do amor, o planeta ali que fala aí da questão do equilíbrio, ajudando tudo, né? Porque a Vênus ainda faz aspecto positivo, mesmo que seja, né, um pouco mais fraco, mas está ali com o próprio Marte, né? Faz aspecto positivo com a Lua. Então, assim, ela está meio que apaziguando as coisas. A Vênus, novamente, ela voltou ao movimento direto em Peixes, então ela está exaltada, ela está forte. E ela vai estar em conjunção com Saturno, em conjunção com Cabeça do Dragão, né, participando ali e fazendo também aquele sexto com Urano, né? Então é uma coisa muito, muito interessante a gente se apegar naquilo. Então pode estar uma energia muito forte para briga, para discussão, para conflito, porque lembra, Marte em oposição a Plutão, 2 cavaleiros. Eu fiz aquele exemplo do faroeste, mas pode ser também aquela coisa dos cavaleiros medievais, né, que eles iam com o cavalo e a lança, cada um ia para um canto e depois vinham, né, se acertar para ver quem derrubava o outro, né, com a lança. Assim está Marte e Plutão, e Sol, Lua e Lilith vão entrar no meio dessa briga toda. Mas a nossa querida Vênus, o planeta do amor, está fortíssima ali também, no signo de Peixes, em Saturno, em conjunção com a Cabeça do Dragão, podendo trazer esse equilíbrio. Então, se você tem consciência, se você trabalha o seu equilíbrio, tem um programa que eu vi naquele Aquarius, né, que eu tenho falado bastante, que é um streaming só de coisas espiritualistas, enfim, e é uma pena que não tem fora do Brasil, né? Então tem muita gente que me segue aqui que é de fora do Brasil, acho que não dá para acessar ele. Mas eu vi um documentário que fala sobre a intuição, enfim, um monte de coisa, e aí tem lá uma escola na Inglaterra, se não me engano, em Londres, que eles estão ensinando, é como se fosse um mindfulness mesmo, né? Eles chamam de Mind Up, para crianças, né? Que ajuda o quê? Ajuda a criança a saber como não ter a reatividade. Então, dá um exemplo de um menininho, inclusive, que ela falou, porque assim, o mundo em si é muito violento, ele passa muito para violência. Então, os jogos de videogame incitam muito a violência. Então, esse menininho, ele ficava meio que querendo brincar com os outros, mas de uma forma agressiva, violenta. Aí os outros queriam até se afastar dele, são crianças mesmo que eu estou falando, né? E aí eles começaram a fazer esse mind up lá, começaram a fazer todo um processo que envolve a meditação e entender o cérebro, né? E aí mostrou lá como que foi tudo mudando.
Então esse menino ele não ficou mais tão violento, ele conseguiu, ele mesmo falava, né? Ele dando lá a entrevista falando que quando o irmão dele meio que irritava ele conseguia, né, respirar ali e agir de uma outra forma. Então tudo isso é o poder do equilíbrio, da meditação. Então, se você está com a meditação em dia, alguém vem, te provoca, alguma situação vem, te testa e você consegue. Respira, traz aqui o elemento ar, que traz o pensamento, né, silencia um pouco a amígdala cerebral, que é aquela de luta ou fuga, e consegue, né, responder à situação de forma mais tranquila. Então veja, eu sempre falo, por mais que tenha uma tensão ali se constelando no mundo, a gente tem esse poder pela consciência de falar como que eu vou reagir a isso. Eu preciso realmente entrar na briga aí e falar, vou, né, entrar nesse fogo todo ali, ou eu vou poder reagir de forma mais sábia, mais tranquila, mais equilibrada. Então, Vênus é uma grande chave. O que eu diria? Tem ali uma ametista junto, a ametista é muito bom para trabalhar a intuição, para como que eu respondo a essa situação. A intuição, que é tema desse esse documentário, o nome acho que é Insight, o nome é um pouco estranho, mas é o poder da intuição. Porque a intuição está aqui para nos ajudar. Né? Então, se acontecer alguma coisa na sua vida por conta dessa coisa toda que está no céu, a sua intuição, se ela estiver bem sintonizada, ela pode te ajudar a como responder a essa situação. E geralmente eu posso garantir, não vai ser com a violência, não vai ser com a briga que vai se resolver as coisas. Então se pegue aí, ó, água marinha é muito bom, né? Eu estou aqui com a larimara, quem tiver uma larimara é muito bom também, para você trazer esse acesso à intuição que te ajuda a responder a situação. A Bárbara falou, às vezes eu estou ouvindo o podcast e sempre você fala alguma palavra que casa exatamente com o que eu estava pensando fazer no momento. Fico chocado. Estamos conectados então. E realmente a gente forma uma egrégora, né? Quem está ouvindo todo dia ali, a gente queira ou não, forma uma família ali, uma egrégora que está sempre refletindo aí sobre a vida. Gratidão. Igual agora, acabei de pegar o tarô e você pegou o mundo. Pois é, estamos aqui. O mundo, dizem aí que é uma das melhores cartas do tarô, o mundo que fala da concretização dos nossos objetivos, né? E aqui a gente vê que tem os 4 signos fixos representados, porque eles trazem essa coisa de muito poder. Então, assim, infelizmente, para o mundo, né, a gente está vendo aí esse período de muita disputa de poder. Né? É aquela coisa, quem segura mais forte, quem é o mais poderoso aí, né, que a gente vê. Só que tudo isso vem do quê? Do ego. Né? Então a gente vê que governantes aí pelo mundo estão naquela disputa de ego. Ah, quem põe a tarifa mais alta ali. E assim, nessa brincadeira toda, quem está, né, o povão aqui que está vivendo a vida, acaba sendo afetado, porque aí o produto sobe muito de preço, desequilibra a economia, aí as empresas falam, mandam embora, tudo porque tem ali o pessoal na disputa de poder e uma coisa muito envolvendo o ego. Então lembre-se disso também, né? Muitas vezes é aquela coisa, aquilo que está causando um conflito é simplesmente o ego. Né? Se você consegue subir acima e falar, não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Será que eu preciso mesmo desse conflito? Será que eu preciso disputar poder, né, com essa pessoa que está na minha vida? Porque aqui eu falo do mundo porque é o que está acontecendo no mundo, todo mundo vê ali nas notícias e assim por diante. Mas isso pode estar na vida de cada um. Né? Você pode estar num determinado conflito com alguém que talvez seja uma disputa de poder, que disputa de poder é um tema de Plutão, né, que está envolvido em tudo isso, e pode ser só uma questão de ajustar ali e não ficar tanto no ego. A Claudinha falando, isso tudo fica ativo para a semana que vem inteira. Com certeza, pelo menos até a próxima lua nova, que eu já vou dar uma especulada nela aqui, né? Porque eu gosto de olhar para frente. A próxima lua nova será uma lua de touro, né? Uma lua nova em touro. Que, assim, vou falar, ainda mantém, eu diria que essa tensão ela vai se manter inclusive para o próximo mês. Porque olhando aqui, a lua nova de touro, apesar de já não está tão forte, não está tão, né, intenso por grau exato, mas olha só, a lua nova de touro vai acontecer no grau 7 de touro, quase 8, grau 7, e ela ainda vai estar formando quadratura com Marte e Plutão. Porque o Marte vai estar ali no grau 4 de Leão e o Plutão vai estar no grau 3. Então a próxima lua nova que a gente vai fazer uma live para falar sobre ela também, né, ela marca essa tensão aí. Então essa disputa de Marte e Plutão, ela meio que se estende ao longo do tempo. Então veja no seu mapa se você tem planetas ali no início de Aquário e Leão, que estão ali exatamente na linha de fogo. Se você tem planetas no início de Touro e Escorpião, que estão ali também participando por quadratura. Né?
E qual é, independente de você ter planetas ali ou não, quais são as duas áreas da vida que possam estar pedindo aí esse ajuste. Né? Novamente, né, a oposição ela tem esse teor de conflito, mas ela traz o convite ao equilíbrio. Né, ao equilíbrio. Então, o que salvaria o mundo aí, né, dessa disputa toda, se as pessoas que estivessem ali negociando fossem mais equilibradas e buscassem um ganha-ganha para todos os lados, né, para os dois lados. Então, no seu mapa natal, vai ter uma área da vida onde tem Marte, que é Leão, outra área da vida que é Plutão, que está ali no signo de Aquário, e ela pode estar ali num certo conflito que você tem que harmonizar essas duas áreas da vida. Então, a princípio, tudo que a gente conversou vai pegar muito a semana que vem, que vai ser a semana de lua minguante. Aí formaremos a lua nova em Touro, que vai ser no dia 27 de abril, no outro domingo, e ainda se mantém uma formação de quadratura com esses dois. Enquanto isso, né, a Lilith também vai ter andado, vai estar no grau 3. A Lilith vai estar numa quadratura exatíssima com o Plutão. É isso, pessoal. Então essa é a semana que a gente tem. O domingo é o dia mais, né, potente aí dessa semana. Vamos nos preparando para ele. Todo dia vai ter astral do dia para a gente conversar também e até complementar algumas coisas, né, que eu falo aqui na live, e depois no dia vem mais um insight, uma reflexão, eu comento ali. Amanhã, por exemplo, vai ser um dia com bastante aspecto para a gente conversar. Então, fica a dica, entra lá no canal do Telegram para você poder receber tudo. Né? O primeiro lugar que eu mando é o Telegram, mas também tem no Spotify e no YouTube. Vou ver se eu consigo, né? Vamos ver como é que vai ser essa semana, mas eu quero fazer a live do Netuno em Ares, que ela já está pronta para a gente conversar. E também tem pelo menos 3 lives aqui que eu quero já ir meio que, né, me ajeitando para poder fazer. Então, se você está aqui, se inscreve no Instagram para receber notificação, porque essa live aqui ela é um pouquinho mais fixa. As outras lives eu vou ver como que abre minha agenda, que dá tempo para eu entrar e fazer. Né? Então pode ser que hoje à tarde eu entro e faça uma live. Você vai receber notificação e pode participar. E também, né, assina lá no canal do YouTube para você receber, e aí sempre que eu mandar alguma coisa nova ali, você recebe. Vou ficando por aqui, um beijão, muita gratidão, Namastê Harion, uma ótima semana para todos nós, nos mantemos conectados aqui no Stories também, você que está vendo em outro lugar, você que está no Spotify, no YouTube, vai no Instagram, porque eu estou sempre compartilhando coisa nos Stories, a gente continua o nosso papo por lá. Até mais, pessoal, beijão, tchau, tchau.